Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer dois exercícios sobre o tema força em distribuições contínuas de carga, aqui no nosso conteúdo de Física 3, beleza? Esses exercícios são os exercícios 7 e 8 do livro do Moisés Nussenwang, Física Básica, volume 3, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. O exercício 7 diz o seguinte, vamos ler juntos o enunciado. Uma carga Qzão é distribuída uniformemente sobre um fio semicircular de raio A. Aqui no desenho a gente já pode observar o semicírculo de raio A, como foi dito aí no enunciado, beleza? Calcule a força com que atua sobre uma carga de sinal oposto menos Q colocada no centro, que é essa carga Qzinho que a gente está vendo colocada aqui. Legal? Então vamos lá. Esse fio ele está carregado, beleza? Com uma densidade de carga lambda. Então vamos escrever aqui essa primeira informação. Existe uma densidade de carga lambda que, pela definição de densidade de carga, ela é densidade linear de carga, né? Ela é Qzão sobre L, que é o comprimento do fio. O fio é uma semicircunferência. Então a gente sabe que uma circunferência tem comprimento o quê? 2π vezes o raio, não é? Então a semicircunferência é a metade disso. Então 2π, vamos lá, colocar aqui, aqui tem a nossa carga Q, e isso aqui ela está em cima de um comprimento de 2π vezes o raio, dividido por 2, porque é a metade, não é? Então a gente pode cancelar já esse 2 aqui, e vai sobrar quem? Π vezes A, beleza? Eu vou escrever isso aqui já, então, Qzão sobre π vezes A, beleza? Mas uma outra coisa que a gente pode saber é que o lambda também é dq dl, né? Beleza? Ele é a derivada dessa carga aqui que está em cima do fio pelo comprimento, beleza? Em relação ao comprimento, tá bom? Vamos lá, e essa densidade lambda é constante porque é uma densidade uniforme, legal? Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que encontrar qual é a força que esse fio exerce nessa carga Qzinho. Então, o que a gente vai fazer primeiro já? A gente vai pegar um pedaço do fio aqui, Vamos pegar uma pequena porção do fio, que ela tem um comprimento dl, legal? Um comprimento dl, e uma carga dq, legal? Esse Q é lambda dl, certo? E quem é esse dl? Se a gente prestar atenção aqui, vamos fazer aqui um desenho o seguinte. Então, aqui tem um pequeno ângulo que eu vou chamar de dθ. dθ, certo? Por quê? Porque esse ângulo bem aqui, eu vou chamar de θ, certo? Imagina que esse dθ, ele é infinitesimal, por isso que é dθ, certo? Ou seja, essa fatia é uma fatia muito pequena, e esse dl aqui, que é o comprimento resultante na circunferência, ele também vai ser muito pequeno, tá bom? De modo que esse dl, portanto, da geometria, né, a gente sabe que um arco aqui, né, na circunferência, ele vai ser quem? O raio vezes o ângulo. O raio é A, então isso aqui vai ser A dθ. Legal? Então a gente já sabe quem é o dl aí. Beleza? Que mais? Esse pedacinho aqui, dq, que está nesse comprimento dl, ele está atraindo essa partícula, né, menos Q, com uma força elétrica que está aqui, certo? Então, essa força vai ser o meu dF. Legal? Por que eu sei que é atrativa a força? Porque a carga Qzão que está no fio é positiva e a carga Qzinho que está no centro é negativa. Como elas têm sinal oposto, a força é atrativa. Certo? Mas observa o que vai acontecer agora aqui. Essa força dF, ela tem uma componente x que está colocada aqui na horizontal, que eu vou chamar de dfx, e ela tem uma componente y que está colocada aqui. Vamos imaginar o nosso eixo y aqui na vertical, né? E a minha componente dfy vai estar exatamente aqui, tá bom? dfy. Beleza?
Agora, olhemos para a simetria do problema. Tá? Eu vou fazer um outro desenho aqui embaixo só para vocês entenderem o meu argumento de simetria. Então, aqui de novo, ó, está colocado os mesmos vetores que eu desenhei lá em cima. Tá? Só fiz colocar ele para cá de novo para não ficar muito poluída a figura. Agora, simetricamente, olha, aqui eu tenho o meu DL, certo? Vamos desenhar um DL' colocado simetricamente oposto a ele, né? Simetricamente já quer dizer que ele vai ficar do lado oposto, beleza? Então, vamos entender aqui o que eu quero dizer com isso. Então, aqui está, ó, observe. Do lado oposto, eu desenhei um DL' aqui, que ele tem exatamente o mesmo ângulo θ, só que do outro lado de lá. Então, aqui está o nosso θ, aqui tem o nosso θ aqui também, certo? O que vai acontecer? Ó? Esse DL', ele também vai atrair a carga menos Q, só que para o outro lado. Né? Então, a força dele vai ser o DF', que está desse lado aqui, ó, esquerdo agora, da figura. E essa força DF' também tem componentes x e y. Acontece que a componente x dela, que é o DFx', ela está para a esquerda. Então, ela vai acabar cancelando essa minha componente x aqui do DF que está para a direita. Né? Já as componentes y, dos dois elementos aqui do fio, eles vão estar se somando, porque as duas vão apontar para cima, como a gente pode bem ver aqui pela figura, certo? Agora, observa que isso vai acontecer para qualquer DL que eu pegar aqui no fio. Se eu pegar um DL aqui, por exemplo, no começo, se eu pegar um outro aqui, sempre vai ter um outro oposto a ele que vai cancelar a componente x e vai somar a componente y. O que isso quer dizer no final das contas? Quer dizer que se a gente fizer a somatória de todas as contribuições de cada pedacinho do fio, no final, o que vai acontecer? A força x resultante, né, que é a integral de todos os dfx, ela vai dar zero. Beleza? Então, a gente nem precisa bater cabeça calculando a componente x. A gente só vai se importar com a componente y. Ela é a única que vai servir aqui para a nossa análise. Legal? Então, a gente pode já usar esse argumento de simetria e calcular direto o dfy. Tá? O dfy. Ele vai ser o único que vai importar aqui para a gente. E se a gente olhar para essa figura aqui mais uma vez, a gente vai ver que bem aqui tem um triângulo retângulo, né? E quem é o DFY? O DFY é esse lado aqui oposto do triângulo, né? Então, se ele é oposto, ele vai estar oposto ao ângulo θ, ele vai ser escrito como DF seno de θ, não é verdade? Então, ele é o nosso DF seno de θ. Legal? Então, já começou aí muito boa a nossa análise. Legal? E quem é o DF? Agora ficou fácil, porque a gente sabe quem é o DF pela lei de Coulomb. Né? Então, vamos lá. O meu DFY vai ficar escrito assim agora. Pela lei de Coulomb, o DF é 1 sobre 4π ε0. Tá? A carga que está atraindo é a carga dQ, né? Lá de cima. E lembra que eu coloco as cargas em módulo. Tá? Então, ainda que essa carga aqui seja menos Q, mas quando ela entrar aqui na equação, ela vai entrar em módulo. Portanto, a segunda carga vai ser só o Qzinho. Legal? Dividido pela distância entre elas ao quadrado. Mas a distância entre elas é o raio da semicircunferência. Então, isso aqui vai dar A ao quadrado. Legal? E tudo isso está multiplicado por um seno de θ aqui. Não é verdade? Certo. Agora, vamos lá. Vamos usar isso aqui que a gente fez lá em cima. Ó. Quem é o dQ? O dQ é lambda dl, mas o dl está aqui embaixo, ó, é a dθ. Então, no fim das contas, o dQ ele vai ser quem? Vai ser lambda a dθ, certo? Eu vou substituir isso aqui embaixo. Então, vai ficar o seguinte, ó. Então, aqui está, vejamos, 1 sobre 4π ε0, e em cima, no lugar do dQ, a gente escreveu lambda a dθ vezes o Qzinho, né? E o seno de θ que já estava aqui do lado. Então, um A desse daqui de cima a gente já pode cancelar com esse quadrado que está aqui embaixo, né? E agora vamos arrumar e colocar as constantes aqui para a esquerda e deixar só quem depende do θ do lado direito. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Então, ficou escrito assim, ó.
né? O lambda, que é constante, eu puxei aqui para a esquerda. O Qzinho, que é constante, a gente puxou para cá também, não é verdade? E aí esse A de cima cortou com aquele quadrado de baixo, sobrou só um A aqui na parte de baixo. Ó. Quem ficou do lado direito? Seno θ d θ. E agora, o que precisamos fazer? Agora a gente precisa integrar isso, né? Porque a gente quer calcular o Fy, que é a nossa força resultante em y, que a gente já sabe que vai ser a força resultante completa, né? Porque a componente x se anulou. Então, quando eu integro do lado esquerdo aqui, eu tenho que integrar também do lado direito aqui, beleza? E essa integral é fácil de resolver, ó, porque a integral do seno é quem? É menos o cosseno, né? De θ. E a gente tem que colocar os limites de integração. De quanto a quanto que a gente está integrando. Bom, se a gente começar aqui, ó, nesse ponto da figura, né? Na origem não, aqui do lado direito, no início, vamos dizer que esse aqui é o θ igual a zero. Portanto, lá do outro lado, no final, esse aqui vai ser o θ igual a π. Então, os nossos limites de integração aqui vai ser de 0 a π. Beleza? Bom, então, já sabemos que a integral do seno é menos o cosseno, né? Então, vai ficar agora aqui, ó, tirando da integral já não tem mais o dFy, né? Vai ficar só Fy. As constantes eu repito aqui, ó, vamos lá. E ficou assim, certo? Lambda Q, 4π, ε0a, né? E aí ficou agora menos cosseno θ com os limites de 0 a π. Limite superior menos o inferior a gente faz agora, não é? Então, vamos substituir os limites de integração. Prontinho, ó, observa, tem que tomar um cuidado com esse sinal bem aqui na frente, né? Vamos lá, ó. Então tem esse menos aqui, vai ficar menos cosseno de π, certo? Que é o nosso limite superior, é o primeiro que a gente substitui aqui, tá? O menos, né, que é o da fórmula, e o outro menos, que é esse menoszinho aqui, ele aparece de novo aqui, menos cosseno de zero agora, tá bom? Menos cosseno de zero. Bom, o cosseno de π é menos 1 e o cosseno de zero é 1. Então, isso aqui vai ficar, olha, tem um menos aqui, certo? Com esse outro menos aqui dá mais. E aqui de novo, ó, tem um menos aqui, com esse outro menos aqui dá mais. Então, isso aqui, no final das contas, vai me dar 1 mais 1. E, então, esse cochete inteiro aqui, ó, que parecia muito grande, na verdade, ele deu apenas 2, né? Então, vamos lá. O Fy vai ser tudo isso aqui vezes 2. Prontinho, ficou desse jeito aqui, ó. Beleza? Aí agora vamos lá, continuando. Ó. Então, esse 2 aqui eu posso cortar com esse 4, vai sobrar um 2 aqui embaixo, né? E o que mais a gente pode fazer? A gente pode substituir quem é o nosso lambda. Lembra que a gente achou o valor do lambda aqui no início? Olha? Ele vale Qzão sobre π vezes A, tá bem? Então, agora substituindo o valor do lambda, vamos ver como é que fica. Tá aqui, ó. E aí vai ficar o Qzão e o Qzinho em cima. Aqui embaixo eu vou ficar com 2. Esse outro π aqui, ó, esse primeiro π vezes esse outro π aqui vai dar ao quadrado, né? E esse Azinho aqui embaixo também, com esse outro A aqui da direita, também vai dar ao quadrado, não é verdade? Então, como é que ficou a nossa resposta no fim das contas? Vamos ver agora. Pronto, chegamos aqui na nossa expressão final, né? Eu já nem coloquei mais Fy, porque eu já sei que essa aqui é a nossa força resultante, né? Já que ela só tem componente y, não tem componente x. Tá? Então, esse aqui é o módulo da força resultante. A direção e o sentido dela são o seguinte, ó, ela é vertical e aponta para cima. Legal? Então, observa que se isso aqui fosse uma circunferência completa, bem aqui, na hora de nós substituirmos o limite de integração, ia ficar 2π, né, no limite superior e 0 no limite inferior. Então, quando você fizesse isso, esse cochete aqui ia dar 0. Isso significa que a porção de cima da semicircunferência, da circunferência, ia gerar uma força para cima e a porção de baixo ia gerar uma força para baixo e as duas iam se cancelar, né? Mas como a gente está pegando só a metade aqui de um círculo, então existe uma força resultante vertical e ela aponta para cima com essa magnitude que a gente acabou de calcular. Beleza? Então essa foi a primeira questão. Agora vamos para a segunda. Vamos agora para a nossa segunda questão de hoje. Questão 8 do livro do Moisés, aí, capítulo 2, né? Volume 3. Um fio retilíneo muito longo,
trate-um como infinito. Ó, então, primeira informação já, esse fio aqui ele vai ser, na prática, infinito para a gente, né? Então, ele continua aqui para cima, para baixo, beleza? Tá. Esse fio, né, continuando, está eletrizado com uma densidade linear de carga lambda. Densidade linear de carga, a gente sabe que é, né, o lambda vale Q sobre L, beleza? Que no nosso caso aqui é dQ dL, beleza? É a derivada aí, né, da carga pelo comprimento, legal? Calcule a força com que atua sobre uma carga pontiforme Qzinho colocada à distância ρ do fio. Então aqui está a nossa carga Qzinho, ó, desse lado aqui, beleza? Essa carga Qzinho tem sinal positivo e o fio também tem carga positiva, portanto, essa força será repulsiva. Então, considera esse dz aqui, que já foi o dz dado aqui no próprio desenho, né? Esse elemento do fio dz, né, um pedacinho do fio, né, de tamanho infinitesimal, ele vai exercer uma força de repulsão sobre a carga aqui. E ela vai estar direcionada ao longo da linha que une os dois, né, a carga e o elemento de carga, né? Que é justamente essa hipotenusa desse triângulo retângulo que está desenhado aqui. Aqui está o triângulo retângulo, vamos observar. Aqui está o triângulo retângulo. A hipotenusa é essa linha aqui na diagonal. Então, a nossa força DF vai estar aqui justamente nessa direção. Legal? Que mais? Essa força tem duas componentes. Ela tem uma componente que eu vou chamar aqui de X, tá? Que é essa aqui que está na horizontal, aqui para a direita, legal? E ela tem uma componente Y. Tem alguma dessas componentes aqui que vai se anular pela simetria? Sim. A Y vai se anular. Por quê? Porque se você pegar lá em cima um outro pedacinho de carga dz que vai fazer uma força aqui para baixo, ele vai ter uma outra força aqui que vai ter uma componente y e uma componente x, certo? Essa parte y vai estar para baixo, que vai cancelar com aquela y lá de cima. E vai importar somente a parte x aqui. Não é verdade? Então, a gente já pode escrever que a nossa força resultante em y vai ser nula. E só vai importar para a gente, então, a força resultante na parte x. Então, deixa eu só tirar essa informação aqui que a gente já entendeu, né? E agora a gente pode continuar a nossa resolução, tá bom? Então, a força resultante em y, vai ser zero, tá? Vai ser zero. Então, a gente não tem componente, não tem a resultante em y. Significa que todas as contribuições em y no total vai ser zero, porque elas vão se cancelar, beleza? Vai sobrar, então, a componente x. Quem é a componente x da força? O nosso dfx vai ser o df e o cosseno de θ. Observa que esse θ aqui, ó, que eu acabei de desenhar aqui em cima, ele é alterno interno com esse outro θ que já estava desenhado na figura aqui. Ângulos alternos internos, alternos internos não, opostos pelo vértice, eles são congruentes, não é? Então, aqui também é θ nesse triângulo da direita. Sendo assim, o dfx vai ser df cosseno de θ. Beleza? Quem é o cosseno de θ? O cosseno de θ, vamos olhar para esse triângulo agora aqui, ó, esse maior. Tá? O cosseno de θ é o cateto adjacente pela hipotenusa, não é verdade? Então, ó, essa nossa hipotenusa aqui vai ser o nosso R. Beleza? Então, o cosseno de θ é ρ sobre R. Vamos lá, vou escrever isso aqui. Ó. O cosseno de θ é ρ sobre R. E a gente também vai precisar de uma outra relação aqui daqui a pouco, que é a tangente de θ. Tangente de θ, que nessa figura aqui facilmente a gente observa, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente, é Z sobre ρ. Legal? Então, vamos guardar aqui essas informações, essa aqui e essa outra aqui da tangente. Tudo isso vai servir para a gente já já. Legal?
Então, vamos lá. A gente tem que saber a força que o fio gera nesse ponto aqui onde está colocada a carga, não é verdade? Então, vamos lá. O que diz aqui, continuando a leitura do problema? Sugestão. Tome a origem em O e o fio como eixo Z. Legal? Então, o comprimento do fio vai estar ao longo do eixo Z. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a gente pode considerar que o nosso DL é igual ao DZ. Isso aqui vai facilitar as nossas contas, tá bom? Então, aqui o nosso DL vai ser idêntico ao DZ. Exprima a contribuição de um elemento DZ do fio à distância Z. É isso que a gente está fazendo aqui, né? Da origem em função do ângulo θ da figura. Então, olha só, ele diz para a gente deixar tudo em função do θ. Por isso que a gente fez aqui o cosseno e essa tangente. E use argumentos de simetria. Foi isso que a gente acabou de usar para dizer que a contribuição em y vai ser nula. Legal? Então, agora vamos continuar a nossa resolução. Então, vamos partir daquela equação que a gente já escreveu ali para o elemento dfx. Tá bem? Quem vai ser o dfx? Vai ser o df cosseno θ. O df a gente tira pela lei de Coulomb. Então, ele é 1 sobre 4π ε0, certo? A nossa carga que está gerando a força é essa carga dQzão que está em cima desse elemento dz aqui, ó, tá? Então, ela vai ficar aqui dq. A outra carga tem módulo qzinho dividido pelo r. Legal? Que é a distância entre eles. É pelo r quadrado, certo? Vezes o cosseno de θ, que é quem? O cosseno de θ é ρ sobre o r de novo. Legal? Então, vamos lá. Vamos arrumar isso aqui. A gente tem que substituir agora quem é o dq. O dq é lambda dl. Só que o dl é igual ao dz, não é verdade? Então, o dq vai ficar assim, ó, dfx, vamos lá, repete 1 sobre 4π ε0, tá bem? Aqui vai ficar lambda dz, né? Vezes o qzinho, vezes o ρ, e aqui embaixo vai ficar r ao cubo, tá bem? Vamos tirar aqui da figura quem é esse r. Esse r a gente pode tirar pelo teorema de Pitágoras. Observa ali, não é um triângulo retângulo? Então, o r vai ser, r quadrado vai ser ρ quadrado mais e quadrado. O que mais? Eu posso dizer, então, que o r ele é a raiz disso aqui do lado direito, não é? Só que eu vou escrever essa raiz assim, ó. Ρ quadrado mais e quadrado elevado a meio, beleza? Essa potência aqui fracionária significa que eu tenho uma raiz quadrada aqui desse lado, né? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Como é que vai ficar? Aqui, já coloquei todas as constantes, né, juntas, né, Q lambda ρ que estava aqui em cima, né, continua aqui, 4π sobre ε0 lá embaixo, 4π vezes ε0 lá embaixo. Ficou só o dz aqui em cima e embaixo é o r, então ρ quadrado mais e quadrado. Elevado a meio, certo? Só que observa que ele está elevado ao cubo bem aqui, ó. Quando a gente eleva uma coisa que uma potência a uma outra potência, a gente tem que multiplicar os expoentes, né? Então, fica 3 vezes meio, que dá 3 meio. Legal? 3 meios. Muito bem. Certinho? Então, agora a gente precisa fazer o que para a gente poder resolver essa questão? A gente precisa integrar os dois lados, não é? Então, eu vou integrar isso aqui, ó, e vou integrar esse outro lado aqui também, tá? Quando eu integrar esse meu lado esquerdo, eu vou encontrar a força x, que, por sinal, já vai ser a nossa própria força resultante, já que a y se anulou, né? E quando eu integrar o lado direito, o que vai acontecer? A gente tem o seguinte aqui, ó. Aqui está, observe. Então, a gente tem agora as constantes aqui fora da integral, não é? E dentro da integral ficou o nosso dz sobre ρ quadrado mais e quadrado elevado a 3 meios. Isso aqui, gente, a gente vai integrar de menos infinito a mais infinito. Tá bem? Só que antes disso, vamos fazer o seguinte aqui. A gente precisa fazer uma substituição para poder integrar essa parte aí.
Para facilitar a nossa vida, a gente vai usar a substituição trigonométrica. Então, eu preciso fazer aparecer essa tangente aqui que a gente selecionou lá do outro lado. Z sobre ρ. Observa que aqui na parte de baixo a gente tem ρ² mais z². Se eu tirar ρ² em evidência aqui, vai aparecer o z sobre ρ, que é aquilo que a gente estava conversando antes, que ia ser útil para a gente resolver essa integral, certo? Então vamos passar aqui para um slide em branco para a gente fazer essa substituição trigonométrica. Beleza! Então aqui, ó, acabei de reescrever a nossa integral aqui nesse slide aqui em branco, tá? Essa integral é a mesma que nós já tínhamos visto agora há pouco, não é verdade? Tá, vamos lá fazer a substituição trigonométrica que eu falei. Para isso, a gente precisa tirar um ρ em evidência aqui dessa parte de baixo, beleza? Esse ρ² ele está aqui, ó, e eu preciso puxar ele para fora aqui desse parêntese. Quando eu puxar ele para fora, ele vai aparecer dividindo esse z² bem aqui, tá? Vamos ver como é que isso fica. Aqui está, observa. Então, apenas repetir as constantes aqui, né? E dentro da integral ficou como? O dz continua lá em cima. Agora, observa aqui embaixo o que eu fiz. Ó. O ρ² eu tirei em evidência, né? Se você prestar atenção, isso aqui eu não modifiquei nada, porque ó, se esse ρ² eu fizer a distributiva aqui, multiplicar por 1, volta a ficar o ρ² lá como tinha antes. Se eu multiplicar desse lado aqui, vai cortar o ρ² que tem lá embaixo e vai ficar só o z², que era o que a gente tinha antes, né? Ou seja, então é totalmente lícito a gente poder fazer isso aqui. Eu tirei apenas em evidência, não é verdade? Então ficou o ρ² vezes esse parêntese aqui. E todo esse produto está elevado a 3 sobre 2. Então agora a gente pode dividir essa potência aqui para cada um desses fatores aqui, não é verdade? Essa potência 3/2, ela pode se aplicar tanto ao ρ² como a esse parêntese aqui. Então vamos fazer isso. Só que agora observa também que quem é esse z² sobre ρ²? A gente não falou ainda agora que o z sobre ρ era a tangente de θ, não é verdade? Então, se eu fizer z² sobre ρ², isso aqui é a tangente ao quadrado de θ. Legal? Então, ó, vamos usar isso aí. Tá bem? Vamos usar isso aí. Outra coisa. Vamos lá. Quem é o nosso dz? Esse dz aqui, ó. Então, a gente falou que o z sobre ρ é a tangente de θ, não é verdade? Passando isso aqui para cá, eu tenho que o z ele é justamente o ρ vezes a tangente de θ, não é verdade? Apenas passei o ρ multiplicando. Derivando agora aqui, diferenciando esse z, a gente tem o dz desse lado aqui. Diferenciando esse lado direito, o ρ é constante, continua lá. E a diferencial aqui do tangente de θ, a gente vai lembrar lá do nosso cálculo 1. A derivada da tangente é a secante ao quadrado de θ. Então, vai ficar secante ao quadrado de θ, né, dθ. Certo? Então, olha só. Aqui a gente já tem tudo para a gente substituir ali na nossa integral. Vamos ver como é que fica agora do outro lado lá. Prontinho, ó. Então, vamos analisar isso aqui que está escrito. Desse lado aqui tá as mesmas constantes que a gente já tinha lá desde o início, né? Na parte de cima, no lugar do dz, a gente escreveu ρ vezes a secante ao quadrado de θ, que a gente obteve isso diferenciando aqui, não foi? A gente partiu dessa relação aqui da tangente e obteve essa outra aqui fazendo uma derivada, né? Uma diferencial, melhor dizendo. E na parte de baixo, o que a gente fez? Ó? Esse ρ² aqui ficou elevado a 3/2 e esse parêntese todo aqui também ficou elevado a 3/2, já substituindo z² ρ² por tangente ao quadrado de θ. Não é verdade? Então, agora, a gente precisa operar essa potência aqui. Ó. Esse 2 vai cancelar com esse 2, vai sobrar ρ ao cubo desse lado aqui. Tá? Essa parte aqui de dentro desse parêntese, 1 mais tangente ao quadrado de θ, a gente pode tirar pela relação fundamental da trigonometria. Lembram dela? Está aqui, ó, seno ao quadrado θ mais cosseno ao quadrado θ é igual a 1. Né? Então, se a gente dividir tudo isso por cosseno ao quadrado θ, vamos dividir aqui, ó, cosseno ao quadrado θ em todos os membros aqui. O que vai acontecer? Seno quadrado por cosseno ao quadrado, isso aqui vai me dar tangente ao quadrado de θ.
esse cosseno aqui, ó, com esse cosseno vai dar 1, né? E do outro lado, 1 sobre cosseno é a secante. Mas como está ao quadrado, isso aqui vai me dar secante ao quadrado de θ. Então, observa que essa parte aqui, 1 mais tangente ao quadrado de θ, ela é igual a secante ao quadrado de θ. A gente pode usar isso lá na nossa integral. Beleza? Então, vai facilitar bastante agora os nossos cálculos. Vamos repetir agora a escrita da integral aqui embaixo para a gente ver como é que ficou. Então, está aqui, olha, prontinho. Tá vendo só? Prontinho. Então, agora vamos lá fazer alguns cortes aqui. Ó. Observa que tem um ρ aqui, multiplicando um outro ρ aqui na parte de cima, que vai dar ρ quadrado, né? Esses dois ρ aqui, que vai dar o ρ quadrado, eu posso cancelar com esse ρ ao cubo, vai sobrar um ρ lá embaixo só. Não é verdade? Essa minha secante ao quadrado aqui embaixo, ó, esse quadrado a gente pode cancelar com esse outro quadrado. Isso aqui vai dar secante ao cubo. É ou não é? Só que em cima a gente já tem uma secante ao quadrado aqui, ó. Então eu tenho 2 em cima, 3 embaixo. Vai cortar, vai sobrar só uma secante lá embaixo. Não é mesmo? Vamos colocar isso aqui. Prontinho, observa. Então aqui, olha, sobrou em cima só o lambda e o Q. E esse ρ quadrado aqui que estava em cima, cortei com o ρ ao cubo lá embaixo, sobrou só um ρ aqui nessa parte, ó, certo? E essas duas secantes de cima com as 3 de baixo, cortou, ficou só uma aqui também, ó, certo? Agora vamos lá, o que é a secante? Por definição, a secante é 1 sobre o cosseno, não é? Então, quer dizer que o inverso da secante é o cosseno. No fundo, então, significa que essa integral de 1 sobre a secante aqui, na verdade, é uma integral do cosseno. Está aqui, ó, né? E a integral do cosseno é muito simples, não é? É menos o seno, não é verdade? Ou, perdão, a integral do cosseno é o seno, não é? Que a gente sabe de lá do cálculo 1. Então, ó, integral do cosseno é o seno de θ. E aí depois a gente só tem que voltar quem é esse seno de θ na nossa integral. Então vamos repetir aqui agora. A força x ficou como? Continua as constantes desse lado aqui. Vamos escrever elas todas. Beleza? Integral do cosseno é o seno de θ. Tá? Isso aqui a gente vai precisar agora tirar quem é esse seno de θ. Legal? Então, ó, vamos relembrar nossa figura. A figura é essa aqui, não é? O seno é o cateto oposto, que nesse caso é o Z, ó, dividido pela hipotenusa, que é o R. E a gente lembra que o R é ρ quadrado mais E quadrado elevado a meio, não é verdade? Então vamos substituir isso aqui agora. Prontinho, ó, tá vendo? Então agora o Z aqui em cima, né, dividido por esse R aqui embaixo, que eu já substituí o valor dele, isso aqui era o nosso seno de θ. E eu já coloquei aqui os nossos limites de integração, não é verdade? Então o nosso limite de integração é de menos infinito a mais infinito. Legal? Precisamos substituir isso aqui. Porém, como a gente está trabalhando com limites infinitos, a gente vai precisar tomar algum cuidado, tá bom? Vamos fazer uma modificação. Eu vou fazer aquele mesmo procedimento de tirar um z quadrado aqui em evidência. Então, quando a gente tirar um z quadrado aqui em evidência, o que vai acontecer? Vai ficar um z quadrado dividindo aqui, um z quadrado dividindo aqui, não é? Então, deixa eu só ajeitar esse z quadrado aqui fora. Então, ó, se a gente tirar um z quadrado aqui, ó, ele vai ficar dividindo esses dois aqui, beleza? Observa que isso aqui está elevado a meio, então vai ficar um elevado a meio ali também. E o que vai acontecer? Isso aqui vai ajudar a gente porque a gente vai poder fazer um limite aqui e levar o z tendendo para o infinito e ver como é que fica essa expressão aqui embaixo. Legal? Então, deixa só eu ajeitar aqui agora para não ficar muito poluído o nosso slide. Tá bem? Vamos escrever isso que eu estou falando aqui. Prontinho, está aqui, ó, observe. Tá? Então, ó, quando a gente tirou o z quadrado em evidência, ele ficou aqui fora. Ó, tá vendo? Só que observa que esse z quadrado vai cancelar esse meio aqui, tá bem? Então vai ficar aqui, ó, a raiz do z quadrado. Isso aqui é o módulo de z, tá bem? É simplesmente o módulo de z. A gente pode já até simplificar e escrever aqui módulo de z nessa parte de baixo, tá certo? Ó, módulo de z aqui. E
Depois, a gente continua com esse parêntese aqui embaixo também, tá certo? Agora, vamos lá continuar aqui a nossa análise. Quando a gente substituir esse limite superior, olha só o que vai acontecer. Então, apenas puxei um pouquinho mais aqui para o lado para a gente ficar com esse espaço aqui. Então, ó, substituindo o mais infinito aqui no lugar do z, o que acontece? A gente observa que essa parte aqui, ó, z dividido pelo módulo de z, eles estão crescendo na mesma velocidade, porque um é o z, né, que é a potência 1, é linear, e o outro também, o módulo de z também cresce linearmente. Então, o z dividido pelo módulo dele vai me dar 1, né? Então, isso aqui, ó, isso aqui vai me dar 1 aqui na parte de cima. E essa outra parte de baixo aqui vai a 0, porque quando o z tende para o infinito, esse denominador ele cresce cada vez mais, então esse termo aqui, ele todo vai a 0, né? Ele se aproxima de 0, não é verdade? Então vai sobrar só 1 aqui nessa parte toda. Então isso aqui, quando eu substituir o nosso mais infinito, isso aqui tudo vai ser 1, tá bom? Agora, quando a gente substituir o menos infinito, o que vai acontecer? Ó? Aqui vai ficar z dividido pelo módulo de z. De novo, o z e o módulo de z eles crescem na mesma velocidade, porém eu tenho que preservar o sinal aqui do z aqui em cima, que vai ser negativo. Tá? Só que vai dar então menos 1. E aqui continua sendo 0, porque o que acontece? O z vai crescer cada vez mais, né? E como ele está elevado ao quadrado, não vai importar a questão do sinal de menos. Então, o que acontece? Olha, substituindo aqui os nossos limites de integração, essa parte nossa aqui toda, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui vai ser a mesma coisa aqui, ó, 1 menos 1. Beleza? Porque vai ser 1 quando eu substituir o mais infinito, menos, que é do próprio cálculo aqui, né? Limite superior menos o inferior, e menos 1, que é quando a gente substitui o outro limite de integração do menos infinito. Então, menos com menos vai dar mais, então esse colchete inteiro aqui é 2. Tá? E esse 2 aqui desse colchete, ó, esse 2 que é o resultado desse colchete, eu posso cortar com esse 4, vai me dar um 2 lá embaixo. Então, olha só, simplificou muito agora aqui, não foi? Para a gente, ó. A gente pode escrever que toda essa força aqui, que eu já vou escrever como F, porque eu sei que a força X é a única, né, que vai importar, já que não tem a componente Y, ela vai ser simplesmente lambda Q, tá bem? Aqui embaixo vai ficar 2π epsilon 0 ρ. Então, olha, essa aqui é a força que o fio vai exercer sobre aquela carga Qzinho colocada a uma distância ρ do próprio fio. Beleza? Então, aqui a gente resolveu essa questão. Então, se você gostou, dê um like aí no vídeo, se inscreva no canal e até os próximos. Tchau!